Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Chegamos ao nosso vídeo 86. Já estamos no final do sétimo mandamento. Hoje falaremos a parte 2 do sétimo mandamento. Na quinta-feira passada falamos do sétimo, da primeira parte do sétimo mandamento, né? Daquilo que é o básico do sétimo mandamento. Hoje nós falaremos de uma coisa mais aprofundada, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais ampla, o sétimo mandamento, das responsabilidades sociais em relação à justiça, em relação à sociedade. Bom, e na semana que vem já começamos o oitavo mandamento, certo? E só para nós entendermos um pouquinho, para nós entendermos como funciona os mandamentos, como funcionam os mandamentos, antes você deixa o seu like, compartilha esse vídeo para outras pessoas, compartilha esse canal para outras pessoas, assista esse vídeo até o final, deixa aqui o seu comentário também. Para nós entendermos um pouquinho dos mandamentos, cada mandamento ele vai ser responsável pelo respeito a algo, né? Então, Deus vai pedir respeito a 10 coisas que são importantíssimas, importantes para a sua visão. O primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, tem a ver com respeito a Deus, né? Em sua totalidade. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, tem a ver com respeito ao seu nome. O terceiro mandamento tem a ver com respeito ao culto divino, né? Então, é o respeito ao culto divino. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, tem a ver com respeito aos pais, ou melhor, mais aprofundado ainda, ao respeito aos seus superiores, aqueles que têm superioridade a você, pais, chefes, governantes e assim por diante. O quinto mandamento tem a ver com respeito à vida. O sexto mandamento tem a ver com respeito à pureza, à castidade. O sétimo mandamento tem a ver com o respeito ao bem do outro. O oitavo mandamento tem a ver com respeito à verdade, com o zelo pela verdade, né? A gente pode trocar também a palavra respeito por zelo aqui. O zelo pela verdade. O nono mandamento tem a ver com o zelo ao matrimônio, né? Do outro e seu também próprio, né? Então a gente vai ver que o sétimo e o décimo mandamento, eles estão muito próximos. Tanto que o nono e o décimo mandamento, como eles já são apenas um complemento, o nono é complemento do sexto, e o sétimo o décimo é complemento do sétimo. Por quê? Porque você vai reparar que todas as pessoas que pecam no nono mandamento, elas já pecaram no sexto. Da mesma forma que todas as pessoas que pecaram no décimo mandamento, aliás, todas as pessoas que pecaram no sétimo mandamento, já pecaram no décimo mandamento, né? Não desejar, quem furta já desejou. Bom, então nós entendendo isso, nós podemos olhar que Deus está nos convidando a um zelo. Deus está nos convidando a um respeito, a amar, a ter zelo por coisas que são importantes, a colocar prioridades. Então Deus é prioridade, o nome dele é prioridade, o culto dele é prioridade, os nossos superiores, pais, principalmente genitores, é prioridade. O respeito a eles, o respeito à vida, o respeito à castidade, o respeito à pureza, à castidade, o respeito ao bem do próximo, o respeito ao matrimônio, ao sacramento do próximo, o respeito também disso, de todas as coisas, né? Então você vai percebendo que Deus nos convida a amar. Mas antes de amar, ele nos convida a respeitar. Porque o amor nós não podemos controlar. Muitas vezes a gente pensa que o amor ele não pode ser controlado. Mas o respeito ele pode ser controlado. O respeito ele pode ser controlado. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre esse mandamento de hoje. O respeito. Certo? Então vamos para o nosso resumo de hoje aqui. E o que ele vai falar?
o resumo é bem grande hoje, né? A gente vai perceber que a aula vai ser bem extensa hoje. O dinheiro servirá ao homem. Então, essa segunda parte já vai começar dizendo isso, que a propriedade ela é do homem e não o homem é da propriedade. Todas essas coisas devem servir para atender as necessidades dos homens. A economia deve servir para o homem, as produções devem servir para o homem, está escrito errado aqui, né? As produções devem servir aos homens, o lucro, os bens, o poder deve servir ao homem. Todas essas coisas devem ser guiadas pela moral e a justiça social, a fim de corresponder ao desígnio de Deus sobre o homem. Então, basicamente é dizendo o seguinte: tudo serve ao homem, né? Essas coisas criadas não somente por Deus, mas também pelo próprio homem, devem servir ao homem. O homem não deve servir a essas coisas. Sobre o trabalho humano, o trabalho humano é feito por pessoas criadas à imagem de Deus. O trabalho humano é feito por pessoas chamadas a prolongar a obra da criação. E o trabalho humano é feito por pessoas chamadas a dominar a terra. Então, existe no trabalho existe essas três características. Somos criados à imagem de Deus, não podemos perder a mentalidade de que somos criados à imagem de Deus. Não podemos perder a mentalidade de que nós somos prolongamento da criação. Ou seja, assim quando Deus ele dá a ordem para o homem ser criado, a última ordem de Deus, basicamente, é crescer e multiplicar. E é a ordem que ele fala para o ser humano. Depois disso, ele não interfere, a não ser na presença do homem. Ele não interfere na ação, na criação, através do homem. Então o homem é a prolongação da criação do homem, através do seu trabalho, né? Por isso ele fala, trabalhai na terra, cultivai o jardim. Chamados a dominar a terra. Então o homem é dominante sobre a terra. Por isso ele tem o poder de dar nomes, dominar. É isso. O trabalho é um dever, é uma honra aos dons de Deus. Então quem trabalha está honrando os dons que Deus lhe deu. É uma honra aos talentos recebidos. Vocês vão me desculpar porque eu estou recuperando esse vídeo foi gravado bem depois do que eu gostaria, justamente por conta de uma gripe que eu peguei e minha garganta ficou bem ruim por uma semana e meia, mais ou menos. O trabalho também é redentor, pois o trabalhador pode unir seu trabalho ao de Cristo. Cristo que teve dois trabalhos, né? Cristo que teve dois trabalhos, como carpinteiro e como crucificado. Esses trabalhos que foram honra para Deus. É um meio de santificação e animação. O trabalho, então, é esse meio para santificação e animação do homem. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Então, tudo serve ao homem. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios de subsistência para si e para os seus, e a possibilidade de servir a comunidade humana. Então, no trabalho, o homem tem o dever e o direito, melhor dizendo, de receber os meios de sua subsistência, tanto para si quanto para aqueles que são de sua responsabilidade, mas também para ter a possibilidade de servir a comunidade humana. O que é a iniciativa econômica? Todos têm direito de iniciativa econômica, onde podem realizar o trabalho que lhes aprouver ser melhor. Então, cada um pode trabalhar onde quiser. Usará de seus talentos para isso. Sofrerá as consequências de suas limitações adquiridas. Então, uma pessoa mais inteligente, ela será menos limitada. E a pessoa mais limitada, ela sofrerá isso. Então, é natural alguém ser pago por ser menos limitado. Ser melhor pago por ser menos limitado. Contribuirá
para a abundância proveitosa de todos. Então, a contribuição, seu serviço é uma contribuição proveitosa. Recolherá os justos frutos dos seus esforços. Então, todo o seu trabalho por ser um esforço, ele vai recolher esses frutos. Terá o cuidado de se conformar com as imposições legítimas das autoridades, ou seja, a autoridade ela tem o poder de colocar algumas imposições. Por exemplo, para os advogados, algumas imposições. Para os médicos, outras. Para os farmacêuticos, outras, e assim por diante. Então você vai vendo que as autoridades legais têm o direito de impor algumas leis para que sejam guiadas por pessoas que foram escolhidas. Então não é só você escolher aquela profissão, mas você tem que se comprometer a obedecer às autoridades. E aqui a gente cai no quarto mandamento também, né? A vida econômica. Todos devem se esforçar para reduzir os conflitos causados pelos diversos interesses econômicos. Todos devem se esforçar para reduzir os conflitos causados pelos diversos interesses econômicos, usando de negociações e respeitando os direitos e deveres dos outros. São partes destes sistemas os assalariados, os responsáveis das empresas, os representantes dos assalariados, que são as organizações sindicais, e os poderes públicos. Sim, o catecismo ele diz sobre as organizações sindicais, sobre os sindicatos. E nessa parte, né, a questão do trabalho e na vida econômica em geral, quatro são as partes importantes. Primeiro, aqueles que trabalham, os assalariados. Segundo, os que pagam salários, os responsáveis pelas empresas. Terceiro, aqueles que ajudam os assalariados a não ser passados para trás. Alguns dos sindicatos podem ser corruptos. E aí esse é o problema, né? Na verdade, qualquer uma dessas partes podem ser corruptas, né? Mas a gente vê muito isso, dos sindicatos serem corruptos. Então, o assalariado ele pode pedir que ele não seja representado pelo sindicato. Também pelos poderes públicos, ou seja, o governo está ali para assegurar que tanto empresas quanto assalariados não passem um ou outro para trás, certo? Então é como se ele fosse o intermediador ali. A responsabilidade do Estado em relação à economia. O dever do Estado é assegurar as seguintes garantias para a economia, para que o homem possa trabalhar, para que o Estado, para que a sociedade possa gerir economia. O Estado deve garantir atividade econômica institucional, jurídica e política, ou seja, tanto a política quanto o judiciário, quanto as instituições devem conduzir para que exista uma atividade econômica sólida, certo? Onde o assalariado, onde as empresas possam se estabelecer. Também devem garantir liberdades individuais, ou seja, a pessoa deve ter direito à sua liberdade de escolher o trabalho que quiser, de estar no trabalho onde queira estar, né? Claro, guardadas as devidas proporções, guardadas as suas limitações. É isso que eu também quis dizer, aquelas limitações. Também deve garantir a liberdade da propriedade, ou seja, a propriedade do dono da Ford, do dono da Itambé, cada um vai gerir a sua propriedade com liberdade, né? Respeitando os direitos e os deveres. Também devem garantir uma moeda estável, né? Uma moeda que vá produzir. Isso acontece? Muitas vezes não. Mas a gente sabe que a gente precisa aprender aqui o que é o dever do Estado. E o dever do Estado é esse. E por último, o dever do Estado também é garantir serviços públicos eficientes. O SUS, o INSS, o PROCON, são serviços públicos eficientes que ajudam ao contribuinte, que ajudam o assalariado, que ajudam o público em geral, o povo em geral.
O dever do Estado, então, é garantir que quem trabalha possa usufruir do fruto do seu trabalho, né? Então, ele recebe o seu salário e o governo deve garantir que ele receba o seu salário. Ele deve garantir também a eficiência e honestidade de ambos os lados, tanto do assalariado quanto do empresário. Também deve garantir e zelar e orientar a aplicação dos direitos humanos no setor econômico, ou seja, o assalariado ou o empresário não podem ser explorados fisicamente, economicamente e moralmente. Não podem ser explorados. A responsabilidade das empresas. As empresas são responsáveis economicamente e ecologicamente pelo que produzem. Então, elas não podem gerir a ponto de prejudicar outras empresas ou prejudicar alguém economicamente, nem mesmo ecologicamente. Então, essa é a importância. Aí quando as pessoas falam assim, não, mas a campanha da fraternidade ela não pode falar sobre ecologia, mas o catecismo ele está dizendo sobre isso, que existe a importância da responsabilidade das empresas ecologicamente. Claro que o problema é que a campanha da fraternidade ela só fala disso. Ela gira em torno praticamente disso. 90% das ações são destinadas a isso. Ou, sei lá, 50%, mas já é muito, sendo que existem outros temas que devem ser abordados também. São obrigados a ter consideração do bem comum. São obrigados a ter consideração do bem comum, ou seja, o que eu tenho é meu, mas vai pertencer a outro. A minha casa, né? Você pensa que a sua casa daqui 100 anos, ou o lote onde você mora, o lugar onde você mora, daqui 100, 200 anos, pertencerá a outra pessoa. O país onde você pertence, onde você mora, pertencerá a outra pessoa. A floresta que está à volta de você, né? As matas, os rios, o ecossistema que está à volta de você, vai pertencer a outro. Vai ser de responsabilidade de outro. Então, deve haver essa necessidade de consideração do bem comum. Não pensar que o lucro está acima de tudo. Então, as empresas elas devem se preocupar não com o lucro, mas com o bem comum. E não entender que o lucro está acima de tudo. Passar por cima de todos e tudo por conta do lucro. Os lucros são necessários, pois garantem, mas não quer dizer que elas não devem observar os lucros e ter em mente os lucros, né? Eles só não estão acima de tudo. Mas os lucros são necessários. A empresa ela pode e deve e tem o direito de procurar lucros, né? Com meios legais, por meios legais, sem passar em cima de todos. Porque os lucros eles garantem investimentos. Ou seja, uma empresa que lucra, ela vai investir mais na cidade, no país, no estado, no país. Ela vai também ter um futuro e vai garantir empregos também para outras pessoas. O acesso ao trabalho. Não deve haver discriminação injusta no acesso às profissões, seja entre homens e mulheres, sejam entre doentes e deficientes, sãos e deficientes, entre naturais, ou seja, aqueles que nasceram no país, ou imigrantes. Não deve haver discriminação injusta. Isso significa que pode haver uma discriminação? Pode, no sentido de que, vamos explicar. Se eu estou fazendo um trabalho onde requer a ação de um homem, eu preciso optar por homens. Eu posso optar por homens. Se o meu trabalho é necessariamente mais delicado, ou, sei lá, algo que requer uma visão feminina, mulheres, né? Mas, claro, se, por exemplo, ou no caso de deficientes também, existem trabalhos que deficientes não conseguem fazer. Por exemplo, um deficiente visual, ele não pode ser contratado como motorista. Você entende que há uma discriminação aí, não é? Mas ela não é injusta. O problema da discriminação não é se ela é discriminação, é se ela é justa ou injusta. O problema é esse. Então, sim, você não vai contratar
um deficiente visual para ser motorista, ou uma pessoa que não tem os membros, que não anda para guiar, sabe, existem as suas limitações. Cada pessoa tem a sua limitação, certo? E aqui eu não estou falando só de sãos, doentes, doentes não, perdão, naturais, imigrados, homens, mulheres, estou falando em geral. Todos temos limitações. A sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir trabalho e emprego. Então, a sociedade deve trabalhar para gerir, e o governo deve trabalhar para gerir e aumentar o número de empregos. E em relação ao salário, deixa eu só fechar todas essas coisas aqui. Pronto. Em relação ao salário, o salário justo é fruto legítimo do trabalho. Então, o salário deve ser justo, deve ser, e é fruto desse trabalho. Retê-lo ou recusá-lo é grave injustiça. Então, tanto reter ou quanto recusar o salário é injusto. Deve ser calculado equitativamente com relação ao tempo de trabalho, com relação às necessidades de cada um. Então, ou seja, o patrão ele pode pagar mais por conta das suas necessidades de alguém, ou da contribuição prestada também. Então, aí exigir que esse trabalhador que ganhe mais também contribua com mais, também preste mais serviços e também seja mais produtivo, também pela relação, a situação da empresa, né? A empresa ela deve ver a necessidade. Então, se ela não está conseguindo pagar, ela pode sim, ela não pode diminuir o salário, ela pode fazer uma negociação, né? Ou mandar embora, infelizmente é o que as empresas fazem, manda embora a pessoa e contrata alguém com salário mais baixo, alguém que queira um salário mais baixo. Se ninguém conseguir, a empresa vai se prejudicar com isso, porque ela vai precisar do serviço e não vai ter ninguém que aceita aquele trabalho, certo? E também deve ser calculado o bem comum, deve ser avaliado o bem comum. Deve proporcionar uma vida digna. Então, o salário ele deve proporcionar uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. Ou seja, não é somente ter o material, não é somente ter o social. A pessoa ela não deve ter dinheiro suficiente para comprar o arroz, o feijão, o óleo, etc, etc. Mas também para ter os seus momentos de lazer, socializar, os momentos de cultura, ela poder ir num teatro, no cinema, num lugar, ver um filme, assinar um streaming, alguma coisa assim. Também poder ajudar espiritualmente, seja nas esmolas, seja na ajuda na igreja, seja para ir para a igreja, né, para rezar, para ter os seus momentos, para ter as suas coisas que elevam a sua espiritualidade. Né? A gente sabe que livros, terços, essas coisas, bíblias gastam dinheiro, também custam dinheiro. Então, o salário ele deve ser feito para isso, para essas 4 coisas. Deve ser um acordo justo entre as partes e não somente aceito pelas 2 partes. Ou seja, não é porque o assalariado ele aceitou o salário que o salário pode ser justo ou injusto. Né? Uma pessoa dizer assim, eu vou receber R$100 por mês. É injusto, né? É injusto trabalhando 8 horas por dia, todos os dias, 20, né? E assim por diante, 30 dias por mês. É injusto. A gente sabe que vai ser injusto. Então, não deve ser só aceito pelas 2 partes, né? Não é como se, já que o assalariado ele aceitou, o empresário também aceitou, então tá resolvido. Não, precisa ser algo justo, certo? E sobre as greves e serviço sindical e o desemprego. Bom, greves são legítimas se são recursos inevitáveis e necessários. Ou seja, se não se pode evitar a greve e se é necessário que a greve aconteça, eles são legítimos. Se são realizados também para um bem comum, certo?
Então, se são inevitáveis, necessários e para o bem comum. Greves não são legítimas se são acompanhadas de violência. Então, qualquer greve acompanhada de violência não é legítima. Ela perde a sua legitimidade, mesmo que elas sejam inevitáveis, necessárias e para o bem comum. Elas perdem a sua legitimidade quando há violência. Elas perdem também a sua legitimidade quando os objetivos não são diretamente ligados às condições de trabalho ou ao bem comum. Exemplo, um patrão ou um líder sindical que quer o seu próprio bem, que quer um bem privado para si, que quer se promover politicamente e assim por diante. Então, greves são ilegítimas quando são nessas duas realidades, ou quando é violência, ou quando não são diretamente ligadas ao bem que elas podem proporcionar. O que são os serviços sindicais? É injusto não pagar aos organismos da segurança social as cotas estabelecidas pelas autoridades ilegítimas. Porém, ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui? Que é que quando o sindicato presta um serviço para você, quando alguém lhe presta um serviço, é justo que você pague esse serviço, correto? Os sindicatos eles estão ali para prestar um serviço de segurança social. Porém, quando o assalariado, e aqui no Brasil é assim, né? Quando o assalariado ele diz, olha, eu não aceito, eu não quero contratar esse salário, esse emprego, esse serviço, então ela assina de próprio punho dizendo que não aceita e não se torna obrigatório pagar para os sindicatos, desde que o contribuinte se manifeste contrário. Então, o contribuinte que disser não, ele pode simplesmente não ser obrigado a essa obrigatoriedade de pagar essas cotas, né? Que é uma, assim, não, às vezes é irrelevante, mas pode fazer a falta para a pessoa não quer contribuir, tá tudo bem. Em relação ao desemprego, o desemprego devido à falta de trabalho é um atentado à dignidade da vítima, ou seja, o desempregado ele está sendo quando não tem trabalho para ele, é algo que atenta contra a sua dignidade e é uma ameaça também ao equilíbrio da vida. Ou seja, as pessoas, uma sociedade com muito desemprego, ela tende a ter a ser desequilibrada. A gente percebe isso, né? Quando falta emprego, quando falta instrução, o problema do Brasil, o problema das sociedades em geral, principalmente das sociedades que não é falta de emprego, mas é falta de capacitação. O governo ele não capacita o outro para a sociedade, para o emprego. E por isso, para ser capacitada, a pessoa precisa pagar, ela precisa ir atrás. Não é o que o governo faz. Infelizmente, não é o que o governo faz. Porque, na verdade, não interessa aos governos egoístas darem capacitação para que outros possam se sustentar. Para além do prejuízo pessoal sofrido, derivam deles inúmeros riscos para a respectiva família. Ou seja, então, quando a pessoa é desempregada, tem muitos prejuízos ali, pessoalmente e familiarmente, para a sua família também. Certo? Essa é a primeira parte da segunda parte, né, da aula de hoje. Agora vamos falar sobre justiça e solidariedade entre as nações. Os bens e a solidariedade das nações. Este é o mandamento que fala dos bens materiais, como eu disse, do zelo aos bens materiais. Estes mandamentos são possuídos por nações também. Então, ou seja, não só a propriedade privada, mas as nações também têm propriedades, certo? Algumas dessas nações detêm os meios de crescimento, outras dessas nações acumulam dívidas, entre elas há um fosso de distância. Então, existem sociedades que crescem e fazem manter, nações que fazem manter, crescer a economia, e outras sociedades, nações, que não têm, que acumulam dívidas, que vão cada vez mais se empanturrando. A justiça social, ela
tem que fazer acontecer, a solidariedade entre as nações deve acontecer a ponto de que esse abismo que exista entre o produzir crescimento, né, uma nação que produz crescimento, mas que é endividada também, ela seja menor, as dívidas sejam menores e o crescimento seja maior, e o crescimento aumente, e o crescimento produza, né, para que as dívidas sejam menores. Então, quanto menor for a distância disso, né, entre uma realidade e outra, quanto menor for a distância das dívidas quanto maior for a distância das dívidas para uma nação e menor for a distância dos crescimentos, melhor. Há diversos motivos sociais para que haja esse abismo. Então podem ser, o catecismo ele vai atestar que podem ser motivos religiosos, que tem essa diferença, motivos políticos, motivos também econômicos, motivos financeiros, certo? As nações são convidadas à solidariedade entre as próprias nações. O catecismo ele vai convidar as nações à solidariedade. Quando existem mecanismos perversos, as nações elas devem combater os mecanismos perversos que existem em outras nações, combater também os abusos financeiros, combater a desigualdade social, combater as relações comerciais iníquas entre as nações, ou seja, relações comerciais pecaminosas entre as nações. Combater a corrida aos armamentos, né? Ou seja, uma corrida aos armamentos injusta, que não tem por fim a defesa da vida. Deve haver um esforço comum para mobilizar os recursos em ordem a objetivos do desenvolvimento moral, cultural e econômico, predefinindo as propriedades e as escalas de valores. Então precisa haver um esforço para que as nações possam dar recursos às outras nações, seja ele moral, cultural ou econômico, predefinindo as prioridades e as escalas de valores. Ou seja, uma nação ela não pode ajudar a outra se ela vai se colocar em prejuízo, né? Então, isso é o que acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E há muita essa cobrança dos presidentes, sempre quando há candidatos lá, em relação a isso. A população ela preocupa-se com o fato de que será que a guerra que os Estados Unidos fazem em outros países, ela não tira dinheiro do contribuinte e principalmente prejudica o desenvolvimento interno do país. Então, a sociedade ela deve se preocupar, as nações elas devem se preocupar com o que há de errado no outro, mas antes sem deixar de olhar para dentro de si. As nações ricas e a ajuda que devem dar. O que as nações ricas devem fazer? A responsabilidade moral das nações ricas referentes às nações pobres ou que sofreram tragédias históricas é grave. Então, há uma responsabilidade moral entre as nações ricas em relação às nações pobres. Principalmente porque muitas das vezes as nações pobres são pobres porque foram exploradas pelas nações ricas. Muitas vezes foram exploradas. E é um dever de caridade, solidariedade e principalmente de justiça, né? Não necessariamente porque você não foi responsável se você é uma nação rica, né, e não foi responsável pelo empobrecimento de alguma nação, isso não quer dizer que você não tenha necessidade de ser caridoso e solidário com essas nações. Essas nações podem ajudar as outras de várias formas. As nações ricas podem ajudar de forma uma ajuda direta, ou reformar as instituições, ou apoiar os países pobres. Essa ajuda direta é uma resposta apropriada às necessidades imediatas. Exemplo de catástrofes naturais ou epidemias que acontecem locais, né? Que acontecem locais ali. Por exemplo, eu me lembro do caso do Ebola, quando houve. Então, nações se uniram para ir lá e proteger a nação, para, né, evitar que aquilo se espalhasse.
Então, de forma direta e imediata, as nações podem ajudar quando acontecem coisas assim. Quando também as instituições elas estão falidas, as instituições das nações pobres estão falidas e elas precisam de um apoio, Então, reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais para melhor promover relações equitativas com os países, para melhor promover as relações equitativas com os países menos avançados. Ou seja, você vai ajudar, mas vai receber também algo em troca. Fazer um comércio, né? Incentivar com que as empresas que são da sua nação ajudem as outras nações. Invistam nas outras nações. Também apoiar os países pobres. É necessário trabalhar para que os países pobres cresçam e se libertem, principalmente quando são países escravizados. Este apoio pode se traduzir principalmente no domínio do trabalho agrícola, ou seja, ajudando pessoas no trabalho agrícola, ajudando essas nações no trabalho agrícola. O maior bem que pode ser dado a uma nação, de uma nação para outra, o maior bem que pode ser ofertado é o conhecimento de Deus e de si mesmo. Então, o seu conhecimento, mas também o conhecimento que você tem de Deus. Portanto, as nações devem se ajudar mutuamente nesta ajuda nobre, que é a maior de todas as ajudas, que é a evangelização, que é falar de Deus. E elas têm várias vantagens disso, porque multiplica os bens materiais também, certo? Falar de Deus ajuda também ao outro a ter essa consciência da dignidade que ele tem. Põe-nos ao serviço da pessoa e da sua liberdade. A gente vai perceber muito isso quando nós viajamos para outros países e a gente percebe, alguns países quando são mais pobres, a gente percebe a indignidade. As pessoas elas não reconhecem a sua dignidade. O quão é diferente, né, do seu país para um outro país, seja para mais, seja para menos, né? Às vezes as pessoas se sentem mais dignas, e aí você percebe, a gente percebe, por exemplo, isso, uma relação entre o Brasil e os Estados Unidos, onde o Brasil ele se sente mais indigno, né? Aquela história, aquela síndrome do cachorro abandonado que o brasileiro tem em relação a outros países, né? Parece que ele se sente um lixo perto de outros países. Mas em relação a outros países mais pobres, o brasileiro ele se sente superior. Essa consciência de dignidade que faz isso. Essa consciência de dignidade que faz a pessoa perceber que ela não é, que muitas vezes ela pode não ser digna. Aliás, ela pode se perceber não digna, mas ela é. Ela só não se percebe assim. Também há vantagens em diminuir a miséria e a exploração econômica. Também há vantagens em fazer crescer o respeito pelas identidades culturais. E também faz vantagens em fazer crescer a abertura à transcendência, ou seja, sair de si. As pessoas ajudarem-se umas às outras, certo? Em relação a padres e a política, o que o catecismo vai nos dizer lá no parágrafo 2441? Não é papel dos pastores da igreja intervir na construção da política e na organização social. Então, padres não devem se infiltrar, ou infiltrar não, né? Mas se crescer politicamente, certo? Não é papel dos pastores, dos padres fazerem isso. Este papel é dos leigos, dos fiéis leigos, que devem se dispor a isso livremente. Então, o papel do leigo é importantíssimo e ele deve estar no meio da política ali. Ele deve estar no meio da política ali para isso, de forma livre. E não é papel dos pastores, dos líderes da igreja, ou seja, do clero. Há várias formas de os leigos intervir na política e nos meios sociais, mas todos os caminhos devem visar o bem comum. Então, o leigo que ele vai se empenhar na política, ele deve visar o bem comum. Ele deve também transmitir a mensagem evangélica, não somente por palavras, mas principalmente por atos. Na verdade, o mais importante no político cristão que se empenha o cristão que se empenha na política é
transmitir a mensagem evangélica do evangelho através das ações, não de palavras. Não de palavras. Porque político que usa o evangelho como palavra, mas não cumpre no interior, tá cheio. É necessário que o político cristão seja o cristão político, melhor dizendo, o cristão político, que há uma diferença, o cristão político, ele deve fazer com atos e não com palavras. Não somente com palavras. Transmitir os ensinamentos da igreja também, que são os ensinamentos evangélicos. O leigo deve dar vida aos meios temporais, comportando-se como artífices da paz e da justiça. Então, o que o leigo deve fazer ele deve estar responsável pelos meios temporais, ou seja, meios desse século, meios temporais. Eu posso até acrescentar aqui, padres, leigos e política, nesse título aqui também, porque vai falar mais dos leigos e dos leigos e do seu empenho, do seu desenvolvimento, da sua participação na política. E para finalizar, nós vamos falar sobre o amor dos pobres, que é algo que fascinava Jesus. Jesus era apaixonado pelos pobres, por isso ele se fez pobre. E o que o catecismo vai dizer sobre os pobres? Deus nos envia aos pobres. Pobre é todo aquele que é necessitado de algo. Não é de dinheiro somente, mas de algo. Porque tem gente que não está precisando de dinheiro, está precisando de alimento. Claro que com dinheiro, se ela não está precisando de dinheiro, mas na verdade ela está precisando de alimento. E você dá dinheiro para comprar alimento. Mas se você der alimento, ela vai ficar feliz. Se você der roupas, ela também. Então tem pessoas que vão precisar de visita, pessoas vão precisar de medicamento, roupas, alimento, dinheiro, atenção, né? Atenção, olhar nos olhos de alguém. Pessoas que estão necessitadas de atenção, pessoas que estão necessitadas de cuidado, pessoas que estão necessitadas do evangelho e principalmente todos estão necessitados de Deus. Então, ajudar o pobre, quando você fala dos pobres aqui, agora você consegue entender que talvez, claro, se isso não é a visão da igreja, deve ser pelo menos a sua visão como catequista, de falar para os seus catequizandos, de dizer a eles, olha, todos nós somos pobres, porque precisamos de Deus, necessitamos de Deus, necessitamos do Evangelho. Então sempre há essa necessidade em nós. Deus abençoa os que ajudam os pobres e reprova os que deles se afastam. Então Deus ele tem esse carinho pelos pobres e por aqueles que ajudam os pobres. É pelo que tiverem feito pelos pobres que Jesus reconhecerá os seus eleitos. Mateus 25. Quando tive fome, quando tive sede, quando fizestes isso, Senhor? Quando nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês ajudaram os necessitados. Quem tinha necessidade de visita, quem tinha necessidade de roupa, quem tinha necessidade de alimento, quem tinha necessidade de água, quem tinha necessidade de cuidados. Todas essas pessoas. Então, quando há necessidade, o pobre é um outro que é necessitado. E eu vou atrás da necessidade dele. Eu, com a minha abundância, posso ajudar ele. Mas ele também pode me ajudar na sua abundância, a minha necessidade. É pelo que tiverem feito aos pobres. Cristo está presente no anúncio aos pobres. Então, quando nós anunciamos e vamos até o encontro do pobre, nós devemos também anunciar Jesus. O amor das igrejas pelos pobres. É tradição da igreja este amor pelos pobres. E não é coisa da esquerda. Isso não é coisa da esquerda. Amar o pobre e ajudar o pobre é inspirado pelo Evangelho. Tanto no Evangelho das Bem-aventuranças, quanto na pobreza de Jesus e quanto na atenção de Jesus aos pobres. Isso tudo está lá no Evangelho. Então não é algo da esquerda. Não é algo que a esquerda usa. Aliás, é algo que a esquerda usa, mas não deveria ser particularmente da esquerda. Me entristece muito quando a direita ela deprime essa ajuda aos pobres. É muito ruim isso. Um dos motivos para se trabalhar é para
poder ajudar os pobres. É para poder ajudar os pobres. Então, por isso é importante o trabalho, porque o trabalho também ele é uma ajuda, um mecanismo para ajudar o pobre, para ajudar aquele que é necessitado. Não somente a pobreza material, mas também a pobreza cultural e principalmente religiosa. O amor às riquezas e o egoísmo. O amor às riquezas e o egoísmo é incompatível com o amor ao pobre. Então, o rico que é apegado às suas riquezas e egoísta, ele não vai doar. Ele não vai doar. Então, ele não vai ter amor ao pobre. São Tiago faz dura exortação aos ricos que entesouram e não usam de suas riquezas para auxiliar os pobres. Então, bendito aquele rico que entende que o seu dinheiro é para ajudar os necessitados. Claro que ele não é obrigado a dispor toda a sua riqueza a fazer isso, mas ele deve ajudar conforme a sua consciência, como o próprio catecismo diz. São João Crisóstomo lembra: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Então, o pobre ele deve participar do bem que eu tenho. Olha só, São João Crisóstomo vai dizer isso e o catecismo vai garantir isso, vai atestar. Por que eu estou falando isso? Porque existem frases de santos que não estão no catecismo. E não necessariamente a gente precisa concordar. Mas quando o catecismo ele atesta, é sinal de que é voz de Deus, que é voz da igreja para nós. O Concílio Vaticano II lembra que dar aos pobres é restituir o que pertence a eles. Não é só misericórdia, mas justiça. Então, ser justo com os pobres é restituir o que lhes pertence, o que eles perderam, né? Não tirar de mim, não necessariamente tirar de mim, mas devolver a dignidade. São João Crisóstomo, né? Eu comecei falando a passagem e não terminei, a frase dele e não terminei. Não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos, ou seja, o bem que tiramos deles. Então, São João Crisóstomo ele vai ser bem duro quando vai dizer que se nós não ajudamos os pobres, nós estamos roubando deles. Nós estamos roubando dos pobres. Quais são as obras de misericórdia? Então, para fazer o bem ao pobre, ao necessitado, e a gente aqui já entendeu que necessitado não é só de dinheiro, nem de alimento, nem de roupas, mas geral, de tudo aquilo que for necessidade, nós temos as obras de misericórdia. E as obras de misericórdia, elas são 7. Na verdade, são 14. As obras de misericórdia, elas são ações caridosas pelas quais ajudamos o próximo. E elas são divididas em obras de misericórdia espirituais e obras de misericórdia corporais. Quais são as obras de misericórdia espirituais? E aqui eu gostaria que você desse um print e anotasse as obras de misericórdia espirituais, que são consolar os aflitos, instruir os ignorantes, aconselhar os hesitantes, admoestar os pecadores, perdoar as ofensas, sofrer com paciência as provações e orar pelos vivos e os mortos. Então essas são as 7 obras de misericórdia espirituais, que não se perdem, né? Mas que são espirituais, que não são materiais. E as obras de misericórdia corporais ou materiais são essas: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos. E aqui você pode dar o print também, para pegar também essas passagens que vão assegurar essas obras de misericórdia. Vestir o nu, abrigar o peregrino, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. São essas as obras de misericórdia, tanto espirituais quanto corporais. O que é a miséria humana e como ajudar a diminuir a miséria humana? A miséria humana se apresenta de diversas formas. A miséria humana não vai ser só uma necessidade material, mas também uma indigência, não só uma indigência material, mas também uma opressão injusta, quando a pessoa é oprimida, ou doenças físicas, ou doenças psíquicas, e até mesmo a morte. A morte também é uma miséria humana, causada pelo pecado original. Esta miséria existe devido ao pecado da morte, aliás, todas as misérias, elas existem devido ao pecado e têm necessidade de salvação.
Por isso Cristo veio. Cristo veio para nos dar um caminho para o céu, onde no céu não seremos mais miseráveis, mas teremos tudo e tudo em abundância, porque teremos a Deus. Cristo se faz pobre e ama os pobres. Cristo se compadece e abraça a miséria, a necessidade. Ele olha para ele olha para o povo e vê-los como ovelha sem pastor. Ele se compadece, ele abraça a miséria humana. Ele não só se compadece, mas ele abraça a miséria humana, ele se faz pobre. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas misérias e principalmente as nossas pobrezas. Ele se identifica com os mais pobres e miseráveis. Os mais miseráveis sempre tiveram, apesar das falhas, a atenção da igreja. Então a igreja sempre teve a sua atenção nos pobres. Ela sempre olhou para os miseráveis, ainda que com falhas, claro, ainda que com falhas que acontecem porque são pecadores, né? Nós somos pecadores, mas a igreja é pecadora, não, a igreja não, mas os membros da igreja são pecadores, mas isso não significa que não tiveram a atenção da igreja. Mesmo quando tiveram atenção, podem também ter falhado, certo? A igreja tem um amor preferencial aos pobres, porque Cristo tem um amor preferencial aos pobres. A igreja trabalha para aliviar e defender e libertar os pobres. Então, para libertar, para defender e para aliviar o sofrimento dos pobres. A igreja também deve trabalhar pelas obras beneficentes sempre acompanharem os santos e a igreja. Ou seja, ter obras beneficentes que ajudem o pobre, e façam santos. Os pobres sempre existirão e sempre devem ser auxiliados. Isso são palavras de Jesus. Os pobres sempre vós tereis, né? E aí, mas ele diz auxiliar. Ele não está dizendo que não precisa fazer para os pobres. Não, pelo contrário. Quando chegar o momento, é preciso ajudar os pobres. E para finalizar, o Antigo e o Novo Testamento aos pobres, certo? Por que nós estamos falando de bens materiais e de pobres ao mesmo tempo? Porque é o que falta a eles, né? É o que falta a eles. Então, os bens materiais, principalmente, devem ser dessa vista aos pobres. No Antigo Testamento, há várias medidas para auxiliar o pobre. No Antigo Testamento, tanto o ano do perdão, que é o ano jubilar ou jubileu, quanto a proibição de empréstimos a juros graves, ou seja, proíbe-se empréstimos a juros altos, a manutenção de penhora, ou seja, você penhorar algo e ser injusto com isso. A obrigação do dízimo também, que é para ajudar aqueles que não trabalham, que não são necessitados, no caso, os levitas ali no Antigo Testamento, né? A gente pode olhar isso de um outro ponto, não é objeto do nosso estudo aqui, mas era também parte do dízimo. O dízimo era para isso, né? E hoje o dízimo também é para isso, o dízimo que nós temos é para isso, né? Porque o padre ele não tem como se sustentar, então ele usa e sustentar a sua casa, porque é a nossa casa também, porque é a nossa paróquia. Por isso nós damos o dízimo, para ajudar aquele que não trabalha, para ele trabalhar por nós, né? Aonde nós não podemos trabalhar. Também o Antigo Testamento vai dizer sobre o pagamento diário da jornada, ou seja, pagar conforme a justiça, conforme o combinado. Então, se for pagar diariamente ser pagado. Se for pagar mensalmente você pagar o salário. E também o Antigo Testamento vai dizer sobre o direito de apanhar os restos da vindima e da ceifa. Ou seja, o pobre ele tem o direito de pegar restos quando sobram da ceifa, da vinha e de tudo mais. No Novo Testamento, de tudo mais no sentido daquilo que é produzido. No Novo Testamento, Jesus indica várias medidas aos pobres. Jesus repete que os pobres sempre existirão e nos convida a acolhê-los e reconhecer Jesus através dos pobres, ver nos pobres a sua necessidade. E ali em Mateus 25 ele vai deixar isso perfeitamente claro. Os necessitados, eu estou nos necessitados. Ajudem os necessitados para me ajudar.
Jesus chama os pobres de seus irmãos. No dia em que sua mãe a repreendeu, no dia que sua mãe a repreendeu por manter em sua casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima respondeu, né? Deixa eu cortar aqui, que isso aqui é uma... Santa Rosa de Lima, ela foi repreendida pela sua própria mãe. Para nós finalizarmos, ela foi repreendida pela sua própria mãe por manter em sua casa pobres e doentes. Ela trazia pobres para sua casa. Ela era de família rica e trazia pobres para casa. E ela respondeu assim: quando servimos os pobres e os doentes, é a Jesus que servimos. A Jesus servimos. Não devemos cansar-nos de ajudar o nosso próximo, porque nele servimos Jesus. Então, ajudar o pobre é ajudar o próprio Cristo. Ajudar o necessitado. E aqui eu quero mais uma vez reforçar. Não entenda pobre apenas como bem financeiro, dinheiro ou material, mas também como aquele que necessita de algo, como aquele que é miserável por algo. E todos nós somos miseráveis em alguma realidade. Somos necessitados em alguma realidade. Por isso, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. É isso que vai falar. O meu bem, né? Que eu tenho que ter respeito ao meu bem, direito ao meu bem, nesse mandamento. Ele está falando, olha, não furtar, não pegar o que é do outro, mas também não reter o que é do outro. E não reter o que o outro necessita também. Reter o que o outro necessita também é roubo. Então, quando eu não ajudo, quando eu demoro a devolver o dízimo, ou não devolvo o dízimo, ou quando eu não dou esmolas, conforme a minha consciência fala, dá esmola, e você fala, não, você é egoísta, você sabe que está sendo egoísta, você está retendo o que é necessário para o outro. E isso também é pecar contra o sétimo mandamento. Isso também é pecar contra o sétimo mandamento. Bom, finalizando isso, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos finalizando. Faltam apenas 14 vídeos com esse, agora tirando esse, 14 vídeos para nós terminarmos o nosso conteúdo de catequese destrinchada. E já temos curso pós-catequese destrinchada. E ele já está sendo produzido, já está sendo preparado com carinho, todo o material. Ele vai ter alguma mudança ali de forma de ser dado, mas ainda assim será extremamente importante para o nosso crescimento. Após falarmos de toda a catequese, agora vamos falar sobre como se construir a vida, a perfeição da vida cristã. Esse é o nome do curso, Perfeição da Vida Cristã, que será dividido em duas partes. A primeira parte que será a perfeição da vida cristã e a segunda parte que será falado sobre as 3 vias espirituais, purgativa, iluminativa e unitiva, certo? Vou falar mais sobre essa vida espiritual, sobre essa vida ascética, essa vida de busca e de desejo por Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.